Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Buscam um abrigo aqui no Vale para entender as raízes profundas do nosso chão. É um privilégio imenso receber vocês neste refúgio de memória, onde o tempo não tem pressa e a verdade aguarda pacientemente para ser descoberta. Hoje, as montanhas de Minas Gerais parecem sussurrar um nome que muitos conhecem apenas das placas de rua das praças poeirentas ou dos mapas geográficos, mas poucos raros são aqueles que realmente sentem o peso desse nome no peito. Teófilo Benedito Ottoni. Você já parou para pensar, em um momento de silêncio, por que nomes tão grandiosos, que outrora abalaram as estruturas de um império, acabam virando apenas endereços em um GPS? Por que a complexidade de um homem que sonhou com um Brasil moderno, livre e vibrante, foi reduzida a poucas linhas secas e sem vida em um livro escolar? Fique comigo até o final desta jornada pelos arquivos, pois hoje vamos desbravar as camadas de poeira e descobrir se a história que te contaram sobre o precursor do republicanismo foi a verdade inteira ou apenas uma sombra conveniente moldada por quem detém o poder da narrativa. Antes de abrirmos a primeira gaveta de documentos inéditos, peço que você se junte a nós nesta missão de preservação. Sua inscrição, seu comentário e sua presença aqui são o que impede que o vento do esquecimento apague de vez esses rastros tão valiosos. A história só vive se houver quem a conte, e hoje eu conto ela para você. A história, meus amigos, é uma ferramenta poderosa e, muitas vezes, é contada por quem deseja simplificar o mundo para melhor governá-lo, removendo as arestas que incomodam o status quo. Com Teófilo Ottoni, o crime do esquecimento foi meticuloso e seletivo. Ele nasceu na Vila do Príncipe, nossa atual e histórica Cerro, em 1807, em um berço onde o ouro já escasseava, mas as ideias fervilhavam. Desde o primeiro choro, o ar rarefeito das montanhas mineiras parece ter soprado em seus pulmões um desejo incurável de liberdade, uma inquietude que não aceitava as amarras coloniais que ainda persistiam no espírito da nação. Mas não se engane com a imagem do intelectual de gabinete. Ottoni não era apenas um sonhador de biblioteca. Ele era um homem de ação visceral, um engenheiro de formação, um jornalista de pena afiada e um político que via o Brasil não como uma colônia tardia ou uma fazenda gigante, mas como uma potência latente, esperando por um arquiteto. O que os livros didáticos não te contam com clareza, e é aqui que a simplificação se torna perigosa, é que a redução de sua trajetória serviu para esconder o quão subversivas eram suas ideias para a elite agrária e escravocrata da época. Ele não queria apenas o fim da monarquia por uma questão de estética política. Ele buscava o nascimento de uma cidadania real, uma estrutura onde o mérito e o trabalho livre fossem os pilares da sociedade. Essa visão era um insulto aos grandes latifundiários que viam no povo apenas uma massa de manobra. Ottoni era o fio da navalha que cortava os privilégios, e é por isso que sua biografia foi tão editada ao longo das décadas. Para entender verdadeiramente o espírito deste homem, precisamos mergulhar nas águas do rio Mucuri. Imagine o Brasil de meados do século XIX, um território vasto, hostil, dominado por matas fechadas e um isolamento que sufocava qualquer tentativa de progresso econômico no interior. Teófilo Ottoni foi o visionário absoluto por trás da lendária Companhia do Mucuri. Ele não queria apenas explorar a terra para tirar dela o que pudesse e levar para a corte. Ele queria colonizar com dignidade, criar raízes. Ele via no Nordeste mineiro o portal para o futuro, uma rota que ligaria o coração das Minas ao mar, através de estradas e navegação. Mas aqui reside o ponto crucial que a história simplificada ignora deliberadamente. Ottoni foi um dos raros homens de sua classe a defender, com unhas e dentes,
o trabalho livre em um país que ainda respirava o suor e o sangue da escravidão. Ao fundar a cidade de Filadélfia, hoje a cidade de Teófilo Otoni, ele trouxe imigrantes europeus, acreditando piamente que a pequena propriedade rural e o trabalho remunerado seriam a única salvação econômica e moral da nação brasileira. Ele provou na prática que era possível produzir sem o chicote. Este experimento audacioso foi sabotado sistematicamente. Não foram o clima difícil ou a geografia acidentada que derrotaram a companhia do Mucuri, mas sim a ganância e o medo político daqueles que temiam que o sucesso de Teófilo provasse, de uma vez por todas, que o Brasil poderia e deveria sobreviver sem as correntes do trabalho escravo. Eles não podiam permitir que Otoni estivesse certo, pois a verdade dele destruiria o lucro deles. A Revolução Liberal de 1842 é o capítulo onde o sangue, a pólvora e a ideologia de Otoni se fundem em um só grito. Nas trincheiras de Santa Luzia, ele provou que suas convicções não eram feitas de papel. Teófilo não era um político que enviava outros para a guerra. Ele estava lá, sentindo o cheiro da fumaça, disposto a dar a vida pelo que acreditava ser a justiça federativa. A história oficial, escrita pelos vencedores, muitas vezes o coloca apenas como um rebelde derrotado ou um agitador inconsequente. Contudo, o silêncio dos arquivos nos revela algo muito mais profundo e perturbador para o Império. Otoni foi o arquiteto intelectual de uma resistência que dizia não, rotundo ao centralismo sufocante e absolutista de Dom Pedro II. Ele entendia, com uma clareza quase profética, que o Brasil só seria uma nação grande se suas províncias tivessem autonomia, se o poder não estivesse concentrado apenas nos salões dourados do Rio de Janeiro. Quando ele foi finalmente capturado e levado para as masmorras algemado como um criminoso comum, o governo não estava prendendo apenas um homem de carne e osso. Eles estavam tentando enterrar as 7 chaves avós que ousava questionar a autoridade divina do monarca. A simplificação histórica que vemos hoje é uma forma de desarmar esse espírito revolucionário. Chamam de revolta isolada, o que, na verdade, foi uma tentativa desesperada de salvar o projeto de um país democrático antes mesmo dele nascer oficialmente. Muitos se perguntam por que a figura de Teófilo Otoni foi tão domesticada e transformada em uma estátua inofensiva ao longo do século XX. A resposta, meus caros, está na sua postura inabalável e muitas vezes feroz como jornalista. Através das páginas de A Sentinela do Cerro, ele disparava verdades que faziam os alicerces dos palácios imperiais tremerem. Otoni não era um opositor por conveniência, por cargos ou por verbas. Ele era um opositor por princípio inegociável. A história foi simplificada para que nós, as gerações futuras, não percebêssemos que a luta de Otoni contra a corrupção sistêmica, contra o nepotismo e contra o favorecimento das elites na corte é, tragicamente, a mesma luta que enfrentamos todos os dias ao abrir os jornais. Ao transformá-lo apenas em um busto de bronze frio no centro de uma praça, o sistema retirou o fogo de suas palavras. Otoni incomodava porque ele pregava uma democracia que não era de cima para baixo. Para ele, a política começava na base, no município, na vida do cidadão comum que planta, colhe e constrói. Ele acreditava que o povo deveria ser o senhor do seu próprio destino e não um eterno dependente das migalhas do Estado. Simplificar sua história é uma estratégia de silenciamento. Se não conhecemos a fúria de seus ideais, não nos sentimos motivados a cobrar o mesmo nível de integridade dos líderes de hoje. Se olharmos hoje para o mapa de Minas Gerais, veremos com orgulho a cidade que leva seu nome, a capital do Nordeste mineiro. Mas o verdadeiro mapa deixado por Teófilo Otoni não é feito de coordenadas geográficas, e sim de coordenadas éticas.
Ele morreu em 1869, em um estado de pobreza que chega a ser chocante para alguém que ocupou os cargos que ocupou. Ele investiu cada centavo de sua fortuna pessoal, cada herança e cada recurso que conseguiu levantar nos seus empreendimentos de colonização, nas estradas de rodagem e na tentativa de trazer civilidade para os sertões que o governo imperial negligenciava. Diferente de muitos de seus contemporâneos, que usaram a política para acumular latifúndios e escravos, Ottoni acumulou dívidas em nome de um bem maior. Ele acumulou cicatrizes de batalhas perdidas no campo de guerra, mas vencidas no campo da moralidade. A simplificação histórica esconde esse sacrifício pessoal hercúleo, esconde que ele foi traído por sócios, boicotado por ministros e abandonado por aqueles que preferiam a segurança do atraso à incerteza do progresso livre. O vale que ele tanto amou, o Vale do Mucurri, ainda guarda o eco de seus passos e o cheiro da terra que ele queria transformar em um jardim de homens livres. É nosso dever sagrado ouvir esse som acima do barulho ensurdecedor da modernidade indiferente, que consome tudo sem refletir sobre nada. Meus amigos, ao mergulharmos profundamente nestes registros e sacudirmos a poeira desses documentos, percebemos que Teófilo Ottoni foi chamado por alguns de seus pares de o cristão da política. Esse apelido não vinha de uma prática religiosa ostensiva, mas sim da sua pureza quase ingênua de intenções, da sua incapacidade de trair o que considerava justo. A simplificação de sua história é, na verdade, um sintoma de um país que tem um medo atávico de seus heróis verdadeiramente liberais e humanistas. Ottoni é um personagem incômodo porque ele não cabe em nenhuma gaveta ideológica moderna. Ele não pode ser rotulado facilmente como esquerda ou direita nos termos atuais. Ele era um republicano de alma, um mineiro clássico que entendia que o silêncio das montanhas guarda a força contida de uma avalanche. Ele foi simplificado para que não fôssemos inspirados a questionar por que, após quase 200 anos, ainda estamos debatendo o federalismo, a autonomia das regiões e a justiça social com a mesma urgência e, às vezes, com o mesmo desespero que ele fazia em seus discursos inflamados no Senado do Império. Ele é o espelho que reflete o que o Brasil poderia ter sido se tivéssemos tido a coragem de seguir o seu mapa ético. Chegamos ao fim deste arquivo, mas sinto que a memória de Teófilo Ottoni está apenas começando a despertar dentro de você como uma semente em terra fértil. Ele não é, e nunca deve ser, apenas o nome de uma cidade, ou uma questão de múltipla escolha em uma prova de vestibular. Ele é a prova viva e documentada de que a integridade tem um preço alto, muitas vezes pago com a solidão e a pobreza. Mas é o único valor que o tempo, com toda a sua voracidade, não consegue corroer. Se você sente, assim como eu, que a história do Brasil precisa ser preservada com essa mesma verdade, com esse mesmo rigor e com esse carinho pelas nossas raízes, ajude-nos a manter este vale de pé. A memória é a nossa única defesa contra a repetição dos erros do passado. Comente aqui embaixo qual detalhe da vida deste gigante mais te surpreendeu e compartilhe este relato com aqueles que ainda acreditam que o Brasil tem conserto. É a sua sede de saber que mantém as gavetas deste arquivo abertas e as luzes acesas. Eu sou o arquivista do Vale, e meu compromisso é com você e com a verdade que as montanhas guardam. Espero por você na nossa próxima escavação pelo passado. Até breve, se Deus quiser e as montanhas permitirem.